sobre mudanças climáticas é também falar de saúde. Alunos da Faculdade de Medicina de Petrópolis participaram de uma palestra que trouxe esse alerta. O clima está mudando e o corpo humano está sentindo os efeitos. A mesa redonda Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Urbano e Impactos na Saúde contou com a participação de 2 pesquisadores do Centro de Inteligência Epidemiológica do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, é claro, dar foco para as mudanças climáticas e para as transformações sociourbanas que nós vivenciamos recentemente, mas como pano de fundo, como ele acontece no bojo de uma disciplina de saúde e sociedade de epidemiologia, em articulação com 2 programas de residência multiprofissional, um multiprofissional e o outro de residência médica, é também dar luz a como nós podemos medir o impacto da mudança climática na saúde diretamente. Tem sido amplamente discutido e debatido pela ciência como as mudanças climáticas afetam a vida e como as mudanças climáticas estão acontecendo, mas é importante também que nós discutamos quais os impactos na saúde especificamente, por meio de indicadores que essas mudanças promovem. Nós entendemos que um estudante que no futuro se tornará ou um profissional de saúde, no caso dos estudantes de medicina, ou especialistas em atenção básica, em medicina de família, ele deve estar atento às mudanças sociourbanas que acontecem, às mudanças na sociedade de uma maneira geral e como que isso impacta a saúde das pessoas, porque o objetivo da formação não é um profissional que esteja com um olhar limitado para a biologia do corpo humano, mas também para o processo de saúde-doença de uma maneira mais ampliada, um olhar humanístico, entendendo que a maneira como as pessoas vivem e trabalham influencia no seu processo de adoecimento, tratamento, cura. O encontro também apresentou aos alunos o trabalho do Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Um núcleo que integra dados de várias bases para transformar informação em resposta rápida para a saúde pública. É ali que números viram alertas, protocolos e ações concretas. A gente tem uma infinidade de bases de dados, né? Como o SIM, o SINAM e o SINASC, que são agravos de notificação, nascimentos e óbitos. E trabalhar com a integração desses dados é muito importante para a gente acompanhar, né, essas pessoas que estão no sistema de saúde desde o seu nascimento ao aparecimento dos agravos, das doenças, até o seu óbito. Então, assim, trabalhar com essa integração, podendo trazer respostas mais rápidas para tomada de decisão na saúde pública é fundamental. E esse, com certeza, é o maior desafio do CI desde o início. Além dos dados, a vigilância em saúde entra em campo para transformar estatísticas em prevenção. Para quem está se formando em medicina, entender esse processo é fundamental. Olhar além da doença e enxergar o contexto em que as pessoas vivem, adoecem e se tratam. Hoje em dia, principalmente depois da Covid, da pandemia, né, a gente percebeu que era muito importante, fundamental, a gente ter o dado mais oportuno possível para a gente tomar a decisão mais rápida para dar justamente essas respostas, não só à população, mas para políticas públicas, né, que interfiram na saúde da população. Então, quanto mais oportuno e mais rápido a gente tiver de acesso desses dados, a gente consegue tomar a decisão. Isso traz direto benefícios para a sociedade como um todo. Durante a palestra, os alunos conheceram também o primeiro protocolo de enfrentamento ao calor extremo da cidade do Rio de Janeiro. Um trabalho construído com base em evidências científicas e que já virou referência internacional. A partir do monitoramento do calor, o poder público decide desde alertas à população até medidas drásticas, como a suspensão de atividades e a abertura de pontos de resfriamento. Então a gente está sempre monitorando, né, os níveis de calor da cidade. A gente tem diversas ações que passam desde comunicação com a população, como foi falado, na comunicação de risco, né, a medidas efetivas ali de alteração na rotina do cidadão. Então atividades que podem ser alteradas, por exemplo, quando a gente chega no nível 4 de calor, que já começam algumas medidas de alteração, né, a gente pode ter alteração, por exemplo, na educação física das crianças, a gente pode ter alteração de horários, por exemplo, no nível 4, agora que a gente teve em fevereiro desse ano, né, alteração de
eventos como ensaios de escola de samba, jogo de futebol que foi adiado para mais tarde. Então, para a gente evitar justamente que o cidadão tenha essa circunstância de exposição a um calor mais intenso, né? Então, a gente tem essas ações que vão desde comunicação até ações mais efetivas ali de implementação, alteração, até suspensão de atividades para evitar justamente, e como foi falado, né? Quando a gente atinge esses níveis mais críticos, a gente tem a abertura de pontos de resfriamento para auxiliar com que as pessoas tenham onde se refrescar e buscar apoio em caso que estejam na rua ou estejam impossibilitadas, né, de se arrefecer. Para quem cresceu achando que Rio 40 Graus é sinônimo de praia e diversão, vem o dado que assusta: o calor extremo mata. E mata mais do que deslizamentos de terra no Brasil, segundo estudos recentes. Muitas destas mortes não vêm apenas do calor, mas da piora de problemas de saúde já existentes, como doenças cardíacas, respiratórias, renais e até complicações na gravidez. Mata e mata silenciosamente, mata sem que a gente dê muita atenção para isso, né? Então, por isso que a gente trabalha para tanto na desmistificação de que é uma coisa natural, né? Isso está aumentando cada vez mais, a gente vê recordes atrás de recordes sendo batidos, e não só de calor, mas também de mortalidade associada ao calor, por isso a importância desse trabalho, dessa divulgação. Passa, né, por essa ação do dia a dia, né? Então a gente conscientizar que quando a gente anuncia um nível de calor alto, né, isso não é motivo de lazer ou de alegria, né, ou de preocupação para o risco à saúde, isso nos torna mais atentos, mais vigilantes, né, para os riscos que isso pode causar em nós mesmos, né, e estar mais atentos para a gente não evitar se expor, e se algo acontecer, estar atento do que buscar, do que fazer, né, para responder e conseguir se controlar ali para evitar desfechos mais graves, né. O corpo tenta reagir ao calor com suor e vasodilatação, mas quando falha, surgem sinais de alerta. São cãibras, exaustão, inchaços e o mais grave deles, o golpe de calor, uma emergência médica que pode ser fatal quando a temperatura interna passa dos 40 graus. Algo muito importante a ser discutido, porque esses eventos, essas emergências climáticas têm aumentado em frequência. E sabendo que essas mortes excedentes provocadas pelas ondas de calor podem aumentar o volume de mortes dos idosos ou de crianças ou de pessoas de uma maneira geral, é fundamental que esses estudantes sejam instrumentalizados com essas informações para que em breve, daqui a pouco, na sua prática clínica, nas urgências, eles possam garantir uma assistência de qualidade, entendendo que a onda de calor não é bom, como o professor João falou na palestra dele, só para ir para a praia ou para curtir a piscina, mas que essas ondas de calor também impactam na saúde das pessoas e provocam um aumento do número de mortes. O profissional que está na ponta, atendendo essa pessoa, que vai ser atendida por alguma alteração do seu estado de saúde, num momento de onda de calor, é importante que ele saiba que aquela alteração do estado de saúde pode ser resultante da onda de calor. E, dessa maneira, eu acho que promover uma assistência mais adequada.